Olá, aqui é o Silver, com mais um Saindo do Forno. Queria agradecer a todos que continuam mandando dicas e aos meus apoiadores, como a Cris seu filho Diego, ao Michael e a Sofia. Sem mais delongas, vamos começar o Saindo do Forno 5. Sobre o Bleach, minha nossa, às vezes eu fico surpreso ainda. O Cubo já me impressionou tantas e tantas vezes, eu não sei como eu ainda consigo ficar surpreso, mas ele tem esse dom, não é possível. Essa semana tivemos o capítulo 616 de Bleach. Ele foi, ainda continuamos no momento derradeiro, o fim da Terra, o fim da Soul Society, do Dangai, o Ecomundo e tudo que existe. E agora nós temos algumas surpresinhas que algumas pessoas estavam discutindo esse tempo na internet e eu acabei até ignorando, achando que não deve ser isso, assim. E acabou sendo. O capítulo começa ainda com o Rei dos Quinches comemorando que não há nada que o pessoal possa fazer, e enquanto todos os mundos estão desmoronando. Nós também vemos os Quinch que servem ao Rei dos Quinch desesperados, vendo tudo desmoronar, se questionando se por acaso era isso o grande objetivo do Yuha. Enquanto isso, finalmente é revelado o que se passava por trás das ideias do Ukitake. Ele decidiu que ele irá substituir o Rei das Almas, mas na hora eu choquei assim, falei, não, como é possível? Substituir o Rei das Almas, ele não foi criado, então, como ele havia sido dito, não parece ser uma coisa assim tão fácil de ser feita. Então ele revela uma estranha criatura nas costas dele, chamado de Mimihage-sama, ou simplesmente senhora ou senhor Mimihage, que parece ser uma entidade, um tipo deus antigo, que inclusive dizem que tem uma relação com o Rei das Almas. Essa entidade é quem ajudou a salvar ele, impediu que ele morresse quando ele era pequeno. Ele vai contando a história dos pais dele. Eu tinha ouvido falar desse folclore do Mimihage-sama, e que é um tipo de deus que salva quem meio que deixa ele ser hospedeiro, desde que sacrifique algo por ele, com exceção dos olhos, né? Porque o olho é a única coisa que pelo jeito ele tem. Graças a isso ele conseguiu sobreviver todo esse tempo, porém agora ele decide que vai entregar tudo o resto dos corpos dele para ele se tornar um hospedeiro do Mimihage. Em outras palavras, o Ukitake vai morrer e o corpo dele vai servir pro Mimihage e virar o Rei das Almas. Bem, se for pensar, ele já é um deus mesmo, para substituir o Rei das Almas não deve ser tão difícil. Até tô imaginando, será que aquele Rei das Almas também não teve algum início parecido? Que o Yuha, ele, quando ele nasceu, ele também era meio estranho, parecia um espectro, uma sombra. Não plano, né? Mas realmente um espectro em forma de corpo. E o Mimihage é simplesmente uma sombra com um olho. Enquanto isso, para fechar com aquela agonia final típica do Kugotaichi, o Kyoraku foi num lugar, digamos, o coração das trevas da Soul Society, conversando com alguém, querendo indagar uma certa pessoa sobre se vai, acho que, tomar alguma atitude, ou melhor, se está reparando o que está acontecendo com o mundo, com a Soul Society. E essa pessoa é revelada ser o próprio Aizen Sosuke. Se eu digo, não dá para confiar no Kubo, ele sempre vai querer dar um de louco, fazer uma surpresa estranha. Eu, por exemplo, esperava até que o Aizen tivesse alguma participação, mas não desse jeito, não exatamente no momento mais top. Porque se for pensar, o Aizen Sosuke tinha interesse na morte do Rei das Almas. Queria acabar com esse sistema. Não sei se o objetivo exatamente era o caos, a destruição dos mundos, mas pelo menos substituir o Rei das Almas. Eu lembro que ele disse que o Trono dos Céus estava vazio, então de alguma maneira ele não concordava com o Rei das Almas. E agora, ironicamente, é ele que estão recorrendo para salvar ele. Bem,
Vamos ver o que semana que vem vai acontecer. Em Cross Angel 20, começamos com a Vivi e o Tusk sendo interrogados, ou melhor dizendo, sendo presos pela Electra, que agora está desesperada porque não sabe o que fazer sem a Angel e o Vilks. Embryo tá conversando com a Salia, conversando sobre a Angel entrar pra ordem da Diamond Rose, que deixa ela já se sentir meio ameaçada e tudo mais. Mas o Embryo, pra variar, tenta deixar ela tranquila, falando que ela é a pessoa mais importante pra ele, que ela não sabia que a Angel não tinha a menor intenção de entrar nas ordens dela, inclusive chamando o grupo dela de Ordem das Diabas. Então temos o momento Casos de Família. Salia tá ouvindo pela janela o Embryo conversar com a Angel, só que ele propõe casamento a ela, sendo que no começo do episódio nós vimos ele saindo da cama da Salia, né? Em seguida o Embryo começa a conversar sobre a natureza da antiga humanidade, selvagem, guerreira, enquanto da humanidade nova que ele criou, sabe, acabou se tornando tão estagnado e seguidores de ordem, sem capacidade de pensar por si só. E ele diz que se ela aceitar se casar com ele, ele vai destruir esse mundo, reconstruir a humanidade, e ela quer saber como. E a maneira que ele pensa em fazer isso, acreditem ou não, é fundindo os dois mundos, a nova Terra e a antiga Terra, num só. Garanto que destruição vai ter. O que vai sair disso? Então a Angel, mais um momento de fúria dela, pega o Embryo, enfia a faca na mão dele, prende ele na mesa, já fura o pescoço dele e... pra variar, ele não morre, né? Porque a gente sabe que ele não vai morrer tão fácil assim. Embryo, vamos assim dizer, ele tem os seus requintes de crueldade. Ele foi... num toque fez ela sentir uma dor 50 vezes ampliada, e num segundo toque fez ela começar a ficar louca de tesão, por assim dizer, se tocando e ficando corada, e pelo jeito praticamente tendo um orgasmo. Então temos uma conversa da Hilda com aquela amiga da Chris sobre os sentimentos delas sobre a Angel, sobre a Chris, e uma nova decisão de tentar resgatar apenas a Angel. Pelo visto, finalmente a Electra está terminando de enlouquecer. Se vestiu como uma dessas pilotos e agora tá querendo, pelo jeito, sei lá, fazer. Porém, as meninas de Arsenal, ou melhor, que estão no submarino Aurora, conseguem pará-la, que vai saber o que ela ia fazer, uma loucura, porque senão ela já não tá mais. A Momoka consegue libertar aquela mulher dragão que estava sendo torturada em algumas partes atrás. Enquanto isso, a comandante, a Electra, acaba contando que depois que ela perdeu o braço, na verdade ela foi para matar o Embryo, acabou se entregando para ele, que ele dominou a mente dela, por isso que ela se sente tão culpada. Nisso, a Electra sai do comando e agora deixa a Hilda. Bem, eu não sei se ela realmente é capaz de controlar tudo, mas pelo menos ela não tá tão insana quanto a Electra. Num lampejo assim digamos, não é nem de solidariedade, mas de razão, a Salia ajuda a Embryo finalmente fugir. Mas então o Embryo começa a usar a canção infinita. Agora o Embryo, com todos os preparativos prontos para fundir as terras, Angel tentando fugir, então a Salamandrine aparece e termina o episódio arrasando, assim, chegando para deter as inimigas. Para fechar ainda com chave de ouro a prévia do próximo episódio, pelo visto o Tusk vai rodar. Vai levar já um tiro, não quero nem ver. Em Cross End 21. Bem, quem diria que eu estaria nesse ponto da história, mas enfim, vamos ao episódio.
A aventura retorna no Aurora submarino, enquanto o plano da invasão é explicado. E durante esse momento a gente está fugindo graças à cobertura da Salamandine. A Cris enfrenta a Hilda, motivada por mágoas do passado, que ela não se sentia tão parte assim do trio, que ela era sempre deixada de lado, que ela sempre, sabe, se deixava apagar para as outras duas poderem brilhar. Enquanto isso, a gente está sendo perseguida por Amber de uma maneira bem bizarra. Humanos que são capazes de manipular humana, né? Acabam sendo manipulados, sabe, controlados totalmente pelo Embryo. Então, por onde ela vai, aparecem pessoas parecendo zumbis, uns fantoches na mão do Embryo. Só mais um. Salamandine resolve recuar e manda uma mensagem para Isa, falando que ela não tem ideia do porquê que ela fez, o que fez, do que aconteceu pra ela provavelmente ter revelado o plano, mas que se ela está arrependida disso, ela pode voltar e que a maneira dela demonstrar isso é lutando para defender as sobreviventes, as amigas dela, que mostrou mais uma vez a Salamandine, toda aquela personalidade bondosa dela, misericórdia em forma de dragão. Ela vê, enfim, que a batalha custou a vida das crianças que ela cuidava. Que eu achei que já começou a ficar derramando sangue de novo. Puta que pariu, de criança. Cris fica ainda mais violenta, mata uma das menininhas que eram novas pilotas, Casa Marika. E Embryo, que tava lutando com Tusk, que eu achei que já ia se dar mal aí, acaba fugindo. Sendo uma manipuladora de mana, Momoka acaba sendo controlada também. E ele tenta ainda por cima matar o Tusk. Só que a Angel consegue fazer ela se livrar da manipulação por alguns momentos. E nesse momento de lucidez ela decide se sacrificar para tentar matar o Embryo. Infelizmente não funciona, né? E eu, sinceramente, não pensei que o autor ia ter coragem de matar a Momoka, sabe? Um personagem que parece não ter tanto peso na história, mas é tipo Chris e Greg, é a Angel e a Momoka. E agora tá, sei lá, só a Angel, não dá. Espero que ela esteja viva de alguma maneira, né? Não, por mais que a Momoka tenha feito pela Angel pra tentar parar o Embryo, acabou não funcionando, então o Tusk faz a Angel fugir à força e se sacrifica. Ele se explode literalmente, uma explosão bem grande por sinal, e o episódio acaba. Agora a Angel perdendo os dois de uma vez só. Ou seja, é reta final, certeza. Em Sailor Moon, número 16. Então, o Sag tá desesperado com o sequestro da Rei, que aconteceu no episódio anterior, e ficou pressionando a Minhyusa, que fez fugir de casa, ficar ao relento, mas a Luna interveio junto do Mamoru e levaram para casa dele. Essa noite ela sonha que está à procura de seus pais, que a falam da lendária guardiã Sailor Moon, e em seguida vê uma cidade em ruínas. Ao acordar, vemos uma cena bem bonitinha, mostrando o começo do relacionamento da Minhyusa com o Mamoru. Bem, ele parece realmente ter um jeito com crianças. Ele repara na chave que ela carrega e no cristal que lembra o lendário cristal de prata. Pergunta sobre a chave, porém a única coisa que ela responde sobre isso é que sem ela não pode ir para casa. Enquanto isso, o Saphir está criando droids, que são aqueles seres estranhos que servem para o pessoal do Black Moon, com o poder do cristal negro. E a Bertier, uma das irmãs fantasmas, aparece e oferece para cuidar da situação. Ela aparece depois para a Amy e posteriormente na TV, desafiando para uma disputa de xadrez. E durante essa disputa ela revela a Amy que está atrás da Minhyusa e a chama de Rabbit. Bertier vai tirando o foco e a confiança da Amy de maneira bem interessante, mostrando uma fragilidade emocional que eu normalmente não associo com ela. Até que o Sag e as outras aparecem e faz recuperar sua força interior. O que a faz virar o jogo, porém, como já era esperado, assim como aconteceu no caso da Mars, a batalha inimiga não garantiu a vitória e dessa vez a Amy foi levada. Eu achei assim no episódio em si. E eu não voltei a reler o mangá, mas pra mim ficou bom. Tecnicamente me chamou mais atenção, parecia que estava mais bonito, não sei, talvez as cores do cenário, talvez as cenas da piscina, talvez
talvez tivesse mais claro e pra mim ficou melhor assim. Me lembra um pouco que das séries, por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco, o Prólogo do Céu é o que eu acho mais bonito, e cheio com as armaduras brilhantes e o reflexo na água, que ficou fantástico. Basta saber o que vai acontecer semana que vem, né? O que será a próxima que vai ser levada?